Nessa aula eu quero mostrar para vocês um recurso bem legal do Excel, que é a validação de dados. Eu vou utilizar o exemplo que nós trabalhamos aí na PROC-V para mostrar esse recurso. Então, essa é a nossa planilha aí de levantamento populacional, e na última aula nós fizemos essa planilhinha de consulta usando o PROC-V. Então aqui, quando eu digito a cidade que eu quero, ele faz a busca na minha tabela e exibe essas informações aqui. Então, com a validação de dados, eu vou mostrar para você que nós podemos pegar uma determinada célula e definir o que pode ser colocado naquela célula. Por exemplo, nessa planilha, aqui nós precisamos digitar um município para ele localizar as informações. E é necessário que esse município que eu digite aqui esteja nessa lista, correto? Vamos pensar então, se eu vier aqui e digitar Juiz de Fora, o que vai acontecer? Vai me dar uma mensagem de erro. Por quê? Ele está buscando as informações na planilha, ou seja, buscando Juiz de Fora nessa coluna e não está encontrando. Então, ele me dá a mensagem de erro. Então, usando a validação de dados, eu consigo definir que o usuário consiga digitar nessa célula apenas informações que eu quero, ou seja, nesse caso, apenas informações que estão nessa planilha. Vamos ver então como fazer isso, porque é muito simples. Vou apagar aqui. Então eu vou clicar na célula que eu quero fazer a validação, vou vir na guia dados e vou utilizar a opção validação de dados. Então aqui eu tenho algumas configurações que eu posso fazer. Então, na validação de dados, eu posso permitir que seja inserido nessa célula as informações que eu quero. Como padrão, ela vem permitir qualquer valor. Então a gente pode digitar qualquer coisa. Mas eu posso mudar isso daqui e eu tenho várias opções para fazer isso. Então, entre essas várias opções, eu tenho aqui para permitir número inteiro. Isso aqui também é bem legal, porque você consegue definir intervalos de valores que você pode entrar na célula. Daqui a pouco eu mostro um exemplo assim também. Decimal, lista, data, hora. Então são várias opções. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou utilizar a opção lista. Então, o critério de validação, eu vou permitir lista. E aqui eu posso marcar do lado se eu quero ignorar em branco, ou seja, se dentro da minha lista tiver uma dessas linhas em branco, eu vou ignorar, eu vou deixar marcado. Menu suspenso na célula, deixando isso marcado, ele vai colocar um menuzinho aqui para mim, para eu ter acesso àquela lista, o que facilita bastante para quem está digitando. E aqui eu vou definir a fonte, né, de onde que eu vou tirar os dados para essa lista. Então eu vou clicar aqui na setinha e vou simplesmente marcar onde estão os dados que eu quero. No caso aqui, todos os municípios. Então ele coloca aqui o intervalo quando eu marco. Posso dar Enter. Ok. Então eu defini que eu vou permitir nessa célula apenas dados de uma lista que eu defini aqui, que são os municípios. Aqui eu tenho uma abinha de mensagem de entrada. Então, ó, mostrar mensagem de entrada ao selecionar células. Posso colocar aqui um título, se eu quiser, isso aqui é opcional. Vou colocar aqui, digite uma cidade da lista. Então, digite uma cidade para consulta, por exemplo. Consulta. Eu poderia colocar uma mensagem aqui dentro. Vou até passar isso para baixo. Vou botar digite uma cidade para consulta aqui embaixo. E aqui no título eu vou colocar atenção. Digite uma cidade para consulta. Então essa é a mensagem de entrada. E eu tenho um alerta de erro. Quando alguém digitar uma cidade que não está na lista, ele vai exibir um alerta de erro. Então aqui eu tenho o estilo que vai aparecer do botãozinho. Eu posso escolher aí de parar, aviso ou informações. Eu vou deixar o parar, que é o vermelhinho. Aqui eu posso colocar um título também e a mensagem de erro. Então eu vou colocar aqui, ó, erro. Você deve, eu vou colocar assim, a cidade que você digitou é inválida.
ou seja, porque ela não está na lista. Então fiz as configurações de alerta de erro, de mensagem de entrada e as configurações da minha lista, posso dar OK. Beleza, a célula continua vazia, porém agora, se eu clicar nela, eu, além de digitar o que eu quero, eu tenho essa opção aqui do lado também dessa setinha, e quando eu abro essa setinha, ele vai mostrar a minha lista de cidades. E aí eu posso simplesmente clicar na cidade que eu quero. Por exemplo, Niterói. Cliquei em Niterói, ele já coloca tudo para mim. Então venho aqui, ó, quando eu clico ele já me mostra aqui a minha mensagem que eu defini. Atenção, digite uma cidade para consulta. Posso abrir, escolho a cidade que eu quero, ele traz para mim o resultado. Bem legal e prático, não é mesmo? Se eu vier aqui digitar também ele aceita, mas imagina se eu digitar uma cidade errada e der Enter, ele vai trazer a minha mensagem de erro. A cidade que você digitou é inválida, ou seja, a mensagem que eu defini de erro. Então posso repetir, digitar outra cidade. Se eu digitar uma cidade que existe, ele me mostra corretamente, ou eu venho na lista e faço a escolha. Então é um processo bem simples de validação de dados e ajuda bastante. Se você estiver criando uma consulta, nesse caso, você evita da pessoa digitar errado. E é bacana também porque você pode fazer o seguinte, ó, imagina se essa tela de consulta você vai mandar para uma pessoa e ela não precisa ter acesso a todos esses dados. Você quer mandar para ela só essa parte da tabela para ela consultar. Então você poderia vir aqui e ocultar todas as colunas. Nós já vimos isso na parte de formatação. E você poderia mandar para ela só essa parte, né? Então ela só teria acesso aqui, viria escolher a cidade que ela quer e teria todos os dados daquela cidade de uma forma bem simples. Então, aproveitando já essa tabelinha, eu vou mostrar mais um recurso aqui que a gente pode fazer bem legal. Então você imagina o seguinte: você passou essa planilha para uma pessoa e ela vai utilizar a planilha para consulta, mas sem querer a pessoa vem aqui, esbarra no delete e apaga a fórmula que estava aqui no tamanho. Com certeza, sem 90% de certeza, a pessoa não vai saber refazer essa fórmula, ainda mais que ela não tiver acesso aqui às outras células, então vai atrapalhar todo o serviço. Então a gente consegue também aqui no Excel fazer uma forma de bloquear essas células todas para que a pessoa não apague por acidente. Então nessa planilha aqui, por exemplo, a única coisa aqui que eu quero deixar que a pessoa possa mexer seria essa célula onde ela vai digitar ou escolher os dados, correto? Então nós vamos fazer isso, vamos travar toda a nossa planilha e deixar liberado para o usuário apenas essa célula. Não sei se você vai lembrar, mas lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente estava falando de formatação, eu mostrei isso aqui, ó. Vou clicar na célula que eu quero que fique liberada com o botão direito, vou usar a opção formatar células. Dentro de todas as formatações de célula aqui, nós temos essa última aba que é a proteção. Então, como padrão, todas as células vêm com esse botãozinho aqui de bloqueadas marcado. Isso significa que se eu travar agora, bloquear a minha planilha, todas as células que estão com isso aqui marcado, ou seja, todas da planilha, vão ficar bloqueadas. Nesse exemplo aqui, essa célula que eu estou formatando, eu não quero bloqueio nela. Então eu vou vir aqui e vou desmarcar. E dou OK. Beleza, até aqui não aconteceu nada. Eu só falei para o Excel o seguinte, ó. Essa célula aqui, quando você bloquear a planilha, ela não vai precisar ser bloqueada. Ela vai ficar liberada. Então, depois de fazer isso, se eu olhar as outras aqui, eu vou ver que todas elas, ó, na proteção vão estar bloqueadas. Só essa aqui que eu defini que vai estar liberada. Então, feita essa configuração, eu posso vir aqui em revisão e aqui eu tenho a opção proteger planilha. Essa proteção da planilha pode acontecer para várias coisas. Então, ó, proteger a planilha e o conteúdo das células bloqueadas. Você pode digitar uma senha se você quiser, né? Você colocando uma senha só com aquela senha depois que consegue desbloquear a planilha. Pode ser interessante aí quando você não quer que alguém realmente altere a planilha. E além disso, você pode definir permissões, né? O que a pessoa pode fazer nessas células?
Nesse caso aqui, ó, pode selecionar as células bloqueadas e pode selecionar as células desbloqueadas. Tem várias outras opções aqui, ó, que você poderia permitir ou não formatar células, colunas, inserir, excluir, etc. Mas no nosso exemplo aqui, nós vamos deixar marcadas só essas duas. Não vou colocar senha, mas você poderia colocar, e vou dar OK. Beleza, feito isso, já está protegida a minha planilha. A partir daí, se eu vier aqui e tentar deletar, ele vai me dar uma mensagem de erro. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer uma alteração, desproteja a planilha. Pode ser necessário, seria uma senha. Então, a partir daqui, minha planilha está toda protegida. A pessoa não consegue inserir, excluir, deletar, nada. Ela só consegue mexer na célula que eu autorizei, que é na digitação. Então, se eu vier aqui e escrever Rio de Janeiro, tudo bem, ela vai deixar. Se eu vier na setinha e alterar a cidade, ela vai deixar. Qualquer outra que eu tentar mexer, vai me dar uma mensagem de erro. Então é muito legal isso, e você consegue proteger seus dados de pessoas que podem aí acabar prejudicando a formatação da sua planilha. Você precisa depois mexer nela, nessas outras células, basta você vir aqui desproteger planilha. Se tiver uma senha, você digita a senha. Se não tiver, só ao clicar aqui, ela já vai estar desprotegida e você já consegue mexer à vontade. Então, essa é a proteção da planilha. É bem legal, bem interessante você aprender isso e usar nos seus trabalhos. Espero que você tenha gostado e na próxima aula a gente continua num outro assunto. Um grande abraço, fique com Deus.